Glória a Deus. Tudo bem com vocês, meninas? Que privilégio nosso de, em plena terça-feira, hoje é terça-feira, gente? Gente, me ajuda, gente. Esse negócio de menopausa, só Jesus na causa, né? A história de uma névoa mental é a pura verdade. E outras coisitas mais. Mas aleluia. Só tem menopausa quem envelhece, só envelhece quem está vivo. Oh, glória a Deus! Então, nós temos muitos motivos de gratidão ao Senhor, não é? Mas numa terça-feira, a gente poder se reunir para adorar o Senhor em comunidade, para nos assentarmos aos pés dele e ouvir o que ele quer dizer para nós nessa noite, é um privilégio. E eu quero que vocês pensem muito nisso. Porque, infelizmente, em muitas nações da terra, isso não é possível. Não é possível a igreja se reunir assim, com mais pessoas, né? Em muitos lugares, ainda, a Bíblia é proibida. E se você for encontrado com uma Bíblia, dependendo do lugar que você é encontrado com uma Bíblia, pode ser um crime. E se você presenteia alguém com uma Bíblia, pode ser um crime passível de morte. A gente nem acredita, porque a gente vive numa realidade tão diferente, né? Mas eu quero dizer, você não despreze o que você tem. O privilégio de poder ter acesso à palavra de Deus, o privilégio de poder cultuar ao Senhor em comunidade. É maravilhoso quando a gente pode acompanhar um culto online. Na pandemia, a gente viu como foi útil, como foi importante, é maravilhoso. Mas nada substitui a comunhão, né? A gente estar junto, a gente olhar no olho, a gente se abraçar, nada substitui isso. E é do agrado do Senhor que a gente viva assim, celebrando Ele em comunidade. Amém? Muito bem, queridas. Eu me inspiro nas mulheres da Bíblia. E vocês? Hoje tem tantos referenciais, né? Hoje a gente tem um tanto de blogueira, influencer. Agora virou um nome, né, famoso, influencer. Todo mundo quer ser influencer, né? Mas, com certeza, você deve ter alguma pessoa aqui no seu tempo que te influencia de alguma forma. Você gosta do jeito dela se vestir, do jeito dela falar, você pega as dicas dela. Mas eu quero te dizer, gente, o nosso primeiro referencial é a palavra de Deus. E as mulheres que são descritas na palavra de Deus. Com elas a gente aprende o que fazer, com algumas a gente aprende o que não fazer, né? Mas, de qualquer forma, a gente aprende. E hoje eu queria trazer para vocês a primeira convertida da Europa. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. O apóstolo Paulo, chamado pelo Senhor Jesus para ser o apóstolo aos gentios. 16, tá, gente? Atos 16. O apóstolo Paulo já tinha começado aí as suas viagens missionárias, né? Indo por toda a Ásia Menor, Grécia, Europa, rompendo a bolha do judaísmo, né? Jesus vem, Jesus é judeu, os 12 são judeus, num contexto do judaísmo, Jesus vivia o judaísmo, né? Certamente Jesus teve bar mitzvah, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, tudo isso Jesus tinha. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? E já era plano de Deus, porque quando ele falou a Abraão que seria uma numerosa nação, aqueles que procedem dele, aí, gente, estão envolvidos todos os que procedem de Abraão, né? Agora, não significa que todos que procedem de Abraão possam ser salvos, né? Como João Batista mesmo falou, Deus pode suscitar essas pedras, tornar essas pedras filhos de Abraão. Por que vocês estão se envaidecendo por ser filho de Abraão, né? Mas se você pensar hoje, Ismael é filho de Abraão. Então, hoje, todo o islamismo, se a gente pensasse de uma maneira bem parcial, poderiam dizer que são filhos de Abraão, né? Os judeus, filhos de Abraão. E nós, gentios, fomos enxertados. E por que fomos enxertados? Porque o Senhor enviou o apóstolo Paulo para fundar igrejas e para anunciar o evangelho de Jesus Cristo fora daquela bolha do judaísmo. E aqui o apóstolo Paulo ousadamente começa a viajar, ele faz a primeira viagem com Barnabé, depois ele vai com Silas, e nós estamos nesse capítulo aqui. A partir do verso 11 de Atos 16,
O texto diz: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O texto segue descrevendo o trabalho de Paulo ali naquela região, e aí Paulo se encontra com uma outra mulher, uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, que dava muito lucro aos seus senhores, e ela vem elogiando Paulo e Silas, e Paulo a repreende o espírito nela, e aí ela é liberta, e os donos não gostaram dessa história, porque acabou a fonte de lucro deles. Né? O espírito que empoderava aquela mulher para que ela adivinhasse e dar lucro aos seus líderes, aos seus patrões, aos seus senhores, foi liberto. Então, secou a fonte de lucro. E aí, eles denunciaram Paulo e Silas, eles foram presos, aquele episódio que vocês já conhecem. A prisão tremeu, as correntes foram partidas, o carcereiro falou que ia se matar, não faça mal a você, e toda a casa do carcereiro e o carcereiro foram salvos. Certo? Eu só estou dando a visão geral. Depois disso tudo, eles mandam soltar Paulo quando descobre que ele era cidadão romano. Não é bem assim, não. Vocês me prenderam sem julgamento. Né? Paulo não achou bom esse negócio, não. Obrigada. Mas no verso 40, o último verso do capítulo. Vamos no 39. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Verso 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Senhor, essa é a tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine, nos console, nos exorte, nos desperte através dela. Que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente aprender do Senhor, o que o Senhor, e só o Senhor, quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa descrição de Lídia mexe muito comigo. Porque começa mexendo comigo quando fala que Paulo, num sábado, então, Paulo não deixou de ser judeu não, tá, gente? Num sábado, o que os judeus fazem? É o dia sagrado dos judeus, é o Shabat. Então, ele procurou um lugar para oração. Então, ele e Silas estavam procurando um lugar para oração, e aí encontraram um lugar fora da cidade, na beira-rio, e ali se dirigiram para fazer suas orações. Só que quando eles chegaram lá, tinha um grupo de mulheres, achei interessante isso. Mulheres estavam ali à beira do rio. E eles começaram a falar com aquelas mulheres das riquezas do Evangelho. Eles estavam viajando com esse propósito. Eles estavam indo de cidade em cidade para tornar a obra de Cristo conhecida. E não foi diferente ali, quando eles encontraram com aquelas mulheres à beira do rio. Mas o que me chama a atenção aqui é no verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, a Deus. Temente a Deus. Me chamou a atenção. Como assim que Lídia era temente a Deus? E na mesma hora eu me lembrei de Cornélio, da história de Cornélio. Né? Cornélio era um homem justo, Cornélio era um homem que temia a Deus, mas ele não conhecia as verdades do Evangelho. Então, ele tem uma visão e mandam chamar Pedro. E Pedro vai à casa de Cornélio. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, Cornélio cai de joelho aos pés de Pedro. Pedro, não faça isso, levanta que eu sou homem como você.
E eu vim aqui anunciar um evangelho, porque as suas obras, o seu bom coração, o seu temor subiu diante de Deus. É tão interessante isso, né? Gente, Deus alcança todos, Deus quer alcançar a todos, certamente Deus é um Pai amoroso. Mas existem corações que são inclinados a ouvir o Senhor. E tem corações que são obstinados e não querem dar ouvidos à palavra de Deus. O fato é que, independente se as pessoas gostam ou não, querem ou não, desejam ou não, aceitam ou não, a nossa missão é a mesma do apóstolo Paulo, tornar Jesus conhecido por onde a gente passar. Mas essa mulher foi levada ali, à beira do rio. Eu creio nisso plenamente. Deus provocou esse encontro. O Espírito Santo provocou esse encontro, porque já conhecia o coração de Lídia. Ela era uma mulher temente a Deus. E o que temente? Muitas pessoas associam o temente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, gente? Mas esse temor que está se referindo não é medo, mas é reverência, submissão, respeito. Segundo o dicionário, reverência é amor e respeito profundos. E quando a gente começa a pensar na bondade de Deus, no amor de Deus, na graça e misericórdia de Deus, é tão bom, a gente se alegra, nosso coração fica feliz, você se lembra da sua salvação. Oh, Jesus, obrigado por tão grande obra no meu coração, né? Mas muita gente se esquece que Deus também é fogo consumidor. Jesus veio, não foi para nos livrar de Satanás. Jesus veio para nos livrar da ira de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. E nós nos divorciamos de Deus porque escolhemos o pecado. Através do primeiro Adão, nós fomos concebidas em pecado. Quando a gente já nasce herdando o DNA do pecado. Então, o mundo estava condenado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para toda a sede de justiça de Deus ser saciada em Jesus. A gente nunca vai saber o que Jesus passou. A gente canta, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você nunca vai saber mesmo. Que só ele sabe, só Jesus sabe o que ele carregou naquela cruz. Além de cravos e coroas de espinhos. A culpa do mundo inteiro, de todas as gerações. Como que Deus podia olhar para ele? Como que Deus podia contemplá-lo? Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque não dava nem para chegar perto de Jesus, não dava para olhar para Jesus. Porque ele estava absorvendo como uma esponja, tomando para si a culpa que era nossa. Tão grande salvação, tão grande salvação. E Deus proveu esse Salvador. Mas muitas vezes, queridas, nós entendemos isso até intelectualmente, mas isso não provoca uma reverberação na maneira que a gente responde a esse amor tão grande, a essa misericórdia tão grande, a essa salvação que nos esconde da ira de Deus. Gente, a ira de Deus vai se manifestar. O cálice da ira de Deus vai transbordar. Mas que alívio a gente saber que nós vamos ser protegidos dessa ira, né? Morrendo ou subindo? Morrendo, ele não é. A gente pode morrer, mas morrer não é lucro. Né? Tem certeza da salvação? Então está tudo certo, você morre, daqui a pouco você vai ressuscitar, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, então você vai estar na primeira leva que vai se encontrar com Jesus. Mas, enfim, nós não correspondemos a isso. Como é que nós temos levado a nossa vida cristã? Lídia estava ali na beira do rio, e Lídia era uma mulher, então já foi sendo descrito quem ela era. Ela era uma mercadora, ela vendia púrpura. O corante púrpura, gente, tingia as roupas de uma maneira que as roupas, aquelas roupas que recebiam aquele corante, eram roupas da realeza. Quanto mais viva a cor, azul, roxo, vermelho, todos esses corantes eram de substâncias naturais, tiradas da natureza. Então, era uma coisa difícil de encontrar. Quanto mais forte era a cor, mais cara era a roupa. Por isso que era muito comum
a realeza, os ricos, os príncipes usarem essas cores, vermelho, azul, e são as cores do tabernáculo, né? Roxo, azul, as cores da realeza. Então, essa mulher certamente era uma mulher próspera, uma mulher rica, uma mulher bem de vida. O texto fala para a gente que ela era de Tiatira. Ela não estava em Tiatira, ela era de uma outra cidade, estava ali em Filipos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, aquela mulher abastada, mercadora, certamente conhecida, e conhecida por gente importante, estava dando ouvidos a Paulo. Será que nós temos a disposição de Lídia de ouvir pessoas que supostamente parecem menores do que a gente? Você sabia que cada um carrega algo único e que nós podemos aprender com todas? Se eu sentar com cada uma de vocês, tem algo que eu vou aprender que só você tem para me oferecer. Uma experiência, uma vivência, uma percepção. Nós somos um corpo, mas nós também somos tão singulares na maneira como Deus nos criou. E a gente entende isso melhor quando a gente descobre que os flocos de neve não são iguais. Já parou para pensar nisso? Nenhum floco de neve é igual ao outro. Nenhuma ordem das linhas da impressão digital é igual a outra. Deus trabalha no coletivo e Deus trabalha também na nossa singularidade. Ele é um Deus enorme, um Deus presente e um Deus que vai nos pequenos detalhes. Você vê flores exuberantes, você vê umas que crescem à beira do caminho, desse tamaniquinho assim. Mas quando você pega ela, você vê o mesmo capricho em cada detalhe. Esse é Deus. Mas às vezes nós somos tomadas pelo orgulho. Gente, o orgulho é o nosso principal inimigo. Não é o diabo, não. É o orgulho. Porque o diabo nos tenta segundo a cobiça do nosso próprio coração. É o que a Bíblia diz. E quantas vezes o orgulho nos impede de caminhar, de receber aquilo que a gente tem que receber, de termos a humildade de ouvir a outra, mesmo quando a outra é muito diferente da gente, mesmo quando ela tem uma opinião diferente, mesmo quando uma não bate com a outra. Amar o próximo não é gostar de estar junto. Amar o próximo é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Por isso que Jesus ordena a gente amar o inimigo. Ah, Jesus, não vai dar para amar o inimigo, não? Dá sim. É uma decisão, não é um sentimento. Você não é guiada, governada pelos sentimentos. Você é governada pelo Espírito de Deus. Em obediência, você é capaz de tratar a pessoa mais diferente de você da maneira que você gostaria de ser tratada. E essa é a ordenança de Cristo. E o texto bíblico diz para a gente que glória tem de você amar aqueles que concordam com você. Glória nenhuma. Todo mundo lá fora também faz isso. Não tem diferença nenhuma. Mas vocês são chamados para amar como eu amei vocês. Quando vocês ainda estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, eu já amei vocês, eu entreguei a minha vida por vocês. Então, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E quando a gente ama, gente, não tem lugar para o orgulho, não. A gente tem que tomar a decisão de não sermos dominadas pelo orgulho, mas sermos dominadas pelo amor de Deus e deixar esse amor dilatar o nosso coração. Lídia ouviu. Ela podia ser rica, bem posicionada, conhecida, uma mercadora famosa, que certamente se relacionava com as pessoas mais ricas da cidade, porque é quem podia comprar púrpura. Mas ela ouviu. Ela não levou em conta o seu status, a sua posição. E às vezes, meninas, a gente tem onde cair morta. E a gente não ouve a outra. Às vezes dá um banquinho para uma menina, ela sobe no banquinho e já se sente a superior. Dá um título para a pessoa. Gente, quer conhecer o caráter da pessoa? Dá dinheiro ou dá poder? Que aí o que está oculto vem à tona. Né?
E a gente tem que observar isso. Quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ordena que a gente se encha do Espírito, né? Ele falando aos Efésios, ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros. Ele fala, sujeitem-se uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. É assim que a gente é cheio do Espírito. Olha isso. Ele fala tudo no imperativo. Como é que você vai ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos. Para com a fofoca, para com a maledicência, para de falar da vida da irmã. Você quer ser cheio do Espírito? Abandona a fofoca. Abandona a maledicência. Não tem jeito a gente encher o nosso coração de maledicência, a nossa boca de más notícias e sermos cheios do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Conta o testemunho, conta a bênção, pede oração, orem pelo país, orem pela irmã doente, mas não deem lugar às trevas. Sujeitando-vos uns aos outros. Todas as maneiras da gente aplacar o nosso orgulho é se sujeitar. Você pode sentar com uma pessoa analfabeta, ela vai ter algo precioso para te ensinar. Não se considere melhor do que ninguém. Nem melhor, nem pior. Mantenha o seu coração firme naquilo que o Senhor mandou. O Senhor Jesus, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Esse é o nosso legado. Quando Jesus quer enfatizar os seus ensinos, ele se cinge de uma toalha, pega uma bacia e lava os pés dos seus discípulos, inclusive de Pedro e de Judas. Ele já sabia que Pedro iria negá-lo, ele já tinha profetizado isso. Ele já sabia que Judas iria traí-lo. Mas ainda assim, quando Judas vem beijar Jesus, algumas traduções dizem que Jesus olhou para ele, aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo irônico. Jesus estava deixando muito claro, o que você está fazendo não muda o meu caráter, não muda quem eu sou, não muda o meu amor. O que você está fazendo é uma escolha sua, mas não me contamina. Será que é assim que a gente está vivendo? Será que as porções do Cordeiro de Deus estão sendo dilatadas em nós? Será que a gente está mais humilde do que a gente estava antes de conhecer Jesus? Porque, gente, eu não sei o que acontece, mas tem gente que, em vez de ter Jesus no coração, o rei no coração, tem o rei na barriga. A pessoa era uma boa filha, mas se converteu sozinha em casa. A mãe não converteu, não. Aí, ela se sente superior. Você sabe o que é essas imagens aí, mãe? Nós temos que quebrar isso tudo aí? Vamos lá na festa do seu tio? Não vou na festa do meu tio, não. Não sento na roda dos escarnecedores? Jesus sentava com pecadores, mas você não pode, não, santa. Que exemplo que nós estamos seguindo, gente? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso mestre? Quem é a nossa referência? Quem é o nosso exemplo? Porque Lídia parou para escutar aqueles homens que ela nem conhecia. O poder do evangelho entrou naquele coração, transformou aquela vida. Muitas coisas a gente pensa que não chega na nossa vida, porque o diabo... Gente, para de dar tanto poder para o diabo. Ele é poderoso? É. Mas se você está escondida na sombra do Altíssimo, ele não pode tocar em você sem pedir a permissão de Deus. Agora, você tem que cuidar, a verdadeira batalha espiritual é com o seu coração. A verdadeira batalha espiritual é aquela que a gente trava nos pensamentos, na mente, na língua. Essa é a batalha espiritual que a gente tem que vencer todo dia. Vencer o nosso orgulho, vencer a maledicência, vencer a nossa vontade para que o Senhor prevaleça sobre nós. Essa sim é uma vontade, é um desafio, é uma batalha espiritual. Muito bem. Então eu quero dizer para vocês, minhas queridas, faz uma sondagem de como você está vivendo a sua vida cristã. Recentemente eu fui fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, e quando eu entrei no bloco cirúrgico, algumas meninas me reconheceram, me cumprimentaram e tal, mas logo eu fui sedada, não as vi mais. Aí, quando eu voltei para a consulta de retorno, a minha médica virou para mim e falou assim, Helena,
Muita gente te conhece aqui no hospital, né? Aqui na clínica. Muita gente te conhece. As meninas do bloco cirúrgico, todo mundo te conhecia lá. Ah, eu é mesmo, doutora. Eu fiquei assim, meio constrangida, não sabia o que eu ia falar. Né? Aí, que bom. Ela falou assim, elas são evangélicas, né? É. Você é pastora, né? É. Então me explica. Então me explica. Como é que a pessoa pode ser evangélica, ler a Bíblia, mas não cumprimentar o porteiro e falar mal umas das outras quando está pelas costas? Eu falei assim, a senhora já ouviu falar no joio e no trigo? Gente, a gente não é o que a gente fala que é. A gente é o que a gente faz. Nesse aspecto do testemunho. E tem gente que fala que é crente, mas não age como crente, não pensa como crente, não veste como crente, não anda como crente. Não age como crente. Recentemente eu vi uma moça falando na internet, ela estava falando assim, qual a maneira de eu levar Jesus para o meu ambiente de trabalho? Eu me torno a melhor funcionária. Eu provo toda a minha competência. Eu faço o que eu faço com excelência. E aí eles começam a me perguntar, por que você é assim? Por que você cumpre os seus compromissos? Por que você chega na hora? Por que o que você faz é bem feito? Aí ela tem a oportunidade de falar, porque eu ando governada por aquele que me santifica e me aperfeiçoa. Jesus Cristo, já ouviu falar? Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com aquilo que a gente fala. A médica sabia que todas elas eram cristãs. Todas elas, não usou a palavra cristã, ela usou a palavra evangélicas. Todas elas eram evangélicas. A médica sabia, mas a médica estava escutando as conversas entre elas. A médica sabia da queixa, de como elas tratavam funcionários que elas julgavam ser menor do que elas. Ninguém menor do que a gente. A graça nos nivela. Grande é Ele, perfeito é Ele, excelso é Ele. Agora, à medida que nós vamos sendo aperfeiçoadas nele, é o caráter de Jesus que vai transbordando. A gente vai diminuindo e o Senhor vai crescendo. O Espírito Santo vai aperfeiçoando o nosso caráter e nos tornando semelhantes a Cristo. Essa é a obra primeira do Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas e vai lembrar a vocês tudo que eu tenho ensinado. Só para você saber? Não. Para você viver. Só para você dizer? Não. Para você testemunhar com a sua vida. E está havendo uma dissonância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E essas coisas têm que andar alinhadas. Os nossos filhos, por exemplo, eles estão mais de olho no que a gente faz do que naquilo que a gente fala. A gente não sabe o poder até que você vê um fruto. Olha, ele prestou atenção. Olha, aquela semente floresceu. E não foi com a palavra que foi ensinado, foi com o exemplo que foi ensinado. Um dia o Miguel, meu filho, estava andando comigo na calçada e ele me passou. Eu estava com ele, caminhando na calçada, ele do lado de dentro. E ele já era rapaz, estava com 20 anos. Eu dando a mão para ele, lá no bairro mesmo. E aí ele trocou comigo, largou a minha mão, passou para o lado de fora da calçada e me pôs para dentro da calçada. Eu falei assim, que é isso, menino? Passa para cá, eu sou sua mãe. Ele falou assim, mãe, você é minha mãe, não estou te desrespeitando, não. Mas eu sou o homem e eu preciso te proteger, como meu pai faz. O João nunca falou para o Miguel, você tem que colocar as mulheres para dentro da calçada. Não, ele viu. Ele viu. Que o nosso exemplo arraste as pessoas a Cristo. Outra coisa interessante que a gente vê aqui é então que Lídia abre o coração, escuta de boa vontade, né? E atende às coisas que Paulo dizia. Ela aceitou sem resistência. E foi batizada imediatamente.
Que tão grande e maravilhosa a obra. A sensação que eu tenho é que Deus foi preparando todo o terreno do coração de Lídia, e aí ele só chegou para finalizar. Pronto, Paulo, agora chega e passa a régua. Está pronta, o coração está sedento, o orgulho está abatido. Ela pode receber a semente do Evangelho. Imediatamente ela recebeu, ela creu e ela foi batizada. E aí o que acontece depois disso? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Então, peraí, não foi só Lídia. Fala que estavam as mulheres ali, mas pelo jeito não estavam só as mulheres. Talvez estava uma filha, uma mãe, não sei. Mas está falando que toda a casa, rogou a Paulo e Silas, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Imediatamente, a conversão de Lídia produziu fruto na vida dela. Imediatamente. Às vezes, muitas de nós leva tempo. O Senhor tem que ir limpando, né? Vai limpando, vai tirando as coisas ruins, as coisas do passado, às vezes os traumas, às vezes as histórias que a gente carrega, e o Senhor vai ali no processo, cada uma tem um, né? É igual planta. Nem toda planta vai ganhar a mesma quantidade de água. Às vezes você pega plantas diferentes, você dá água demais para uma, você mata. Se você não dá para outra todo dia, você mata. Então, Deus sabe exatamente qual é o processo que ele entra com cada um de nós. Mas o que me chama a atenção é que Lídia respondeu à salvação com generosidade e hospitalidade. Gente, esses dois valores eu queria enfatizar com vocês. O primeiro, ela estava com o coração pronto, aberto. Mas esses dois frutos imediatos, hospitalidade, generosidade, é uma coisa que está faltando muito no nosso tempo. Nós somos estimuladas pelas pressões externas a cuidarmos da nossa vida. Né? É assim que é o ritmo. Não, vai lá, faz o seu trabalho, sustenta a sua casa, sustenta seus filhos, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido. Então, quando você percebe, você está na rodinha do hamster. Você está correndo, mas não sabe para onde. É porque todo mundo está correndo na mesma direção. E tem direção? Não tem direção, não. É só manter a roda girando. E aí, quando a gente olha para o significado dessas palavras, né, hospitalidade e generosidade, eu gosto, gente, de trazer para o dicionário, porque aí a gente refresca na nossa mente o significado daquelas palavras. Hospitalidade, ato de hospedar, de acolher hóspedes, hospedagem, qualidade de hospitaleiro, do que recebe ou acolhe pessoas de uma forma agradável e afetuosa. Acolhimento afetuoso. Isso é hospitalidade. Não é só hospedar uma pessoa. É acolher da melhor maneira possível, com afeto. Talvez você já tenha ficado hospedado na casa de alguém, onde você chegou, dormiu lá, no outro dia você foi embora. Talvez você tenha ficado na casa de outro alguém, quando você chegou tinha uma florzinha e um cartãozinho no seu travesseiro. Totalmente diferente, não é? Você se sente bem-vindo. Você se sente acolhido. E, gente, nesse mundo que está veloz, correndo na direção errada na maioria das vezes, o Senhor precisa de contar com a hospitalidade das suas filhas. É uma característica da mulher a hospitalidade, gente. Deveria ser. Nós estamos cultivando tantas qualidades masculinas e abandonando os atributos femininos. Da mulher é acolher. A mulher, por natureza, ela é acolhedora. Eu me lembro que a gente era criança, todo mundo brincando na porta de casa, assim, e minha avó, eu passava férias na casa da minha avó, e minha avó sentada, tinha um banquinho de cimento no passeio, e ela sentava ali com as vizinhas, e ficavam olhando a gente brincar na rua. E enquanto a gente brincava na rua,
Aí uma fala, olha lá, fulano. Ah, Zezinho está me dando trabalho demais. Olha lá, já está brigando com fulano, olha lá. Não aguento isso não, que faz? Em casa só briga com o irmão. Aí a outra, que já é mais experiente, não, isso é fase, vai passar. Isso vai passar. Olha, eu vivi isso com fulano. Tem acolhimento na ouvidoria. Não tem julgamento. Sabe ouvir. Sabe sugerir, sabe aliviar a carga. Onde que a gente perdeu isso, gente? Você gosta de receber? Quando você está angustiada, é tão bom a gente receber uma mensagem no WhatsApp de encorajamento, um versículo bíblico, um abraço. Tem gente que não precisa falar nada. Tem umas mulheres que chegam e abraça. Abraço de mãe. Talvez você já perdeu a sua. E é tão precioso a gente receber um abraço de mãe. Mas a gente quer muito receber. Mas o quanto a gente está disposto a dar? Chegou a hora, meninas, da gente se tornar o referencial que a gente procura. Nós temos recebido tanto. Nós temos frequentado congressos de mulheres. Nos últimos 30 anos, 25 anos, eu sou testemunha de como no Brasil todo cresceu a ministração sobre mulheres de uma forma específica. Congressos para mulheres, seminários para mulheres, conferência de mulheres, acampamento para mulheres, para ministrar cura na sua alma, para ministrar recomeço, porque nós temos muitas peculiaridades. Beleza, gente, a gente está recebendo isso há tanto tempo. Para quê? O Senhor não nos dá nada apenas para nos inchar. O Senhor nos dá para a gente compartilhar. Paulo não conteve dentro dele. Ele saiu anunciando. Depois que ele encontrou com Jesus, Saulo foi totalmente transformado. O cara era perseguidor do evangelho e se tornou o maior anunciador do evangelho. Começou a produzir fruto de arrependimento, todo mundo via as evidências. Primeiro o povo ficou desconfiado, esse cara está armando. Não estava armando não, porque eles viam os frutos na vida de Paulo. A perseverança, a resiliência, a resistência. Ele era arrojado, ele ia onde ninguém queria ir. Aí ele vai e encontra Lídia. E Lídia responde imediatamente: fica na minha casa, eu quero receber vocês. E no caso, aí receber, gente, não era só hospedar, era alimentar, era cuidar. Isso é muito forte nessa cultura desse tempo, né? Por isso que quando Jesus fala, se a casa não receber vocês, você sair, sacode o pó. Era sério você não ser bem acolhido, né? E ela vai imediatamente... Gente, ela não conhecia Paulo. Ok. Não vai colocar um estranho dentro de casa, pelo amor de Deus. Que hoje a gente vive um tempo terrível, né? Mas ouça o Espírito. Ouça o Espírito Santo. Você já parou para pensar que tem pessoas que não tirariam a própria vida se tivessem tido ouvidoria e abraço? Há um tempo atrás, lá em Natal, uma igreja fez plantão numa ponte. Tinha muito suicídio na ponte. O pessoal subia na ponte e pulava. Aí uma igreja se sentiu convocada. Olha que coisa linda. Gente, o Senhor está nos convocando. A gente não está no mundo a passeio, não, gente. Aí o pessoal começou a fazer plantão. Tinha revezamento na ponte. Resultado: ninguém mais pulou. Eu não sei como é que está hoje, mas os jornais noticiaram. Saiu na mídia secular que aquela igreja estava montando plantão, e desde que eles começaram a montar plantão, muitas pessoas não apenas ficaram livres daquele espírito de autoextermínio, mas entregaram a vida a Jesus Cristo. A gente tem que ir onde há necessidade. Lá em Filipos tinha uma necessidade. Aquela moça que era possessa de um espírito adivinho, ela foi liberta, porque Paulo estava ali em Filipos. Porque ele saiu do conforto dele e foi lá para Filipos. E Deus cuidou dele através de Lídia. Então, gente, ou você está anunciando, ou você está cuidando de quem está anunciando. Acolhendo quem precisa. Acolhendo o desamparado. Às vezes a gente pensa que anunciar o evangelho é só com o microfone na mão. Não é não. Muitas vezes é só abrir na porta da sua casa. Preparando uma cama bonita.
cheirosa, ouvindo a pessoa. Fala, o que está te angustiando? Pode falar. Fica calada. Só escuta. Gente, a gente tem uma dificuldade enorme de ficar calada. A gente sempre quer adaptar. Não sei vocês, mas eu sou assim. O Espírito Santo fica caladinho. Calada, Helena, calada. Ela precisa ouvir. Ela precisa só falar. Eu, caladinha para Jesus me dar vitória. E no final, eu não precisei de falar nada. O Espírito Santo ministrou e ela fala, ai, obrigada por ter me ouvido, pastora. Você gosta de ser ouvida? Sem ser julgada? Você gosta? Às vezes as pessoas precisam confessar suas faltas para ser curadas. Confessar seus pecados para ser curadas. Você é uma pessoa de confiança? Uma pessoa que está sendo esmagada pelo peso do pecado vai te procurar? Que ela sabe que você vai ouvir, aconselhar dentro da palavra de Deus e consolar? Ou você vai esmagar ela? Mais do que ela já está esmagada. A gente se sente tão melhor, né, gente? Mas a gente não é, não. Cada uma de nós tem uma vulnerabilidade em uma área da vida. Tem uma que tem problema com a palavra, fala demais. Tem outra que tem problema com o egoísmo. Só pensa nela, só compra presente para ela, só cuida dela, só economiza para ela, não compartilha nada com ninguém. Tem outra que tem o problema da ira. Qualquer coisa tem um barraco com ela envolvido. Tem outra que tem o problema da negligência. Tem que comparecer, tem que trabalhar direito, tem que assumir os filhos, as responsabilidades, mas sempre terceiriza. Sempre terceiriza. Ah, não. Cada uma de nós tem uma vulnerabilidade. Ou a outra tem problema com a mentira. Quando pensa que não, já está. Não, Helena, não estou mentindo, estou só exagerando. A gente colore com muitas cores a história que a gente conta. É mentira. Então, cada uma de nós tem uma área de vulnerabilidade. Então, por que a gente acha que a gente tem o direito de esmagar a outra que está abrindo o coração e confessando o pecado? A gente não tem, gente. Não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que a gente escute, acolha, pergunte para a pessoa, você sabe que você está caminhando errado? Sei. Está arrependido? Estou. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados. Ela tem os dela, eu tenho os meus, e nós precisamos da sua graça aqui, Jesus. Para a gente não morrer, para a gente não se perder. A hospitalidade tem tudo a ver com isso. E a generosidade é quem gosta de dar, que perdoa com facilidade. Olha que interessante. Que pratica a liberalidade. Esse é o generoso. E nós somos generosas? Tudo aquilo que Deus deu para Lídia, ela colocou à disposição do reino, à disposição de Paulo, de Silas. Deus... Ah, Helena, pois é, mas Lídia podia, né, querida? Vendedora de púrpura, mercadora. Pois é. Para ela, Deus deu. E para você, Deus deu o quê? Nenhuma de nós veio para essa terra de mãos vazias. Nenhuma de nós. Ou você tem tempo, ou você tem um dom, ou você tem paciência, ou você tem graça para falar. As pessoas gostam de ouvir o que você fala. Ou você tem o dom da ouvidoria. Nós temos alguma coisa que nos foi concedido. E, além disso, nós temos coisas materiais também. O Senhor tem cuidado de nós. Mas Deus não nos dá as coisas para ostentação, gente. Deus nos dá as coisas para serem compartilhadas. Como é que a gente vai numa igreja que a gente sabe que a família está sem emprego há 2 anos, está passando por uma enfermidade, você tem 30 pares de sapato e a irmã está de chinelo de dedo. Está um frio lá fora e a irmã com sandália. E você com a sua bota até no joelho. Sabe, gente, a gente tem que enxergar além do nosso próprio umbigo. Isso é cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito. Porque Jesus nos amou
e veio pagar o escrito de dívida que era contra nós, ele deu a sua vida. Todos os discípulos largaram o que estavam fazendo na hora e seguiram a Jesus e nunca mais abandonaram. Todos eles, exceto João, foram mortos, foram assassinados por anunciar a verdade. Jesus ressuscitou. Eles compartilharam tudo, inclusive a própria vida. Mas hoje, você pergunta para um jovem, qual que é o seu chamado ministerial? Eu quero gravar um EP e ser contratado pela gravadora tal, e ser famoso. Ah, gente, vai catar coquinho. Eu creio que Deus está levantando, apesar de todo esse tempo difícil que a gente está vivendo, eu estou vendo uma geração aí. Tem criança sendo batizada com o Espírito Santo. Tem meninos e meninas vivendo uma vida diferenciada. O diabo está sentindo o cheiro disso, já tem tempo, por isso que ele está atacando tanto essa geração. Eu creio que Deus vai levantar uma geração poderosa nele. Mas isso passa por nós, meninas. Mães, avós, tias, professoras da escola dominical, educadoras, influenciadoras, porque mulher influencia. Onde a gente passa, pode não ser seu parente, onde você passa, alguém está prestando atenção no que você está dizendo, no que você está fazendo. Então passa pela nossa vida. É tempo, gente, da gente corresponder àquilo que o Senhor nos entregou. Ele nos deu tão grande salvação. Ele nos deu dons e talentos. Ele ativou esses dons a partir da nossa salvação. Não é para a gente viver só para a gente. Tem uma música antiga. Eu não sou velha, eu sou vintage. Meu Senhor, agora que estou para servir-te, sim. A vida que me deste não é só para mim. A gente como eu, num mundo de pecado a sofrer. Meu Senhor, o amor que tu me deste, quero repartir. A criação se perde, pois não quero ouvir falar. Quem quer hoje ajudar, quem quer hoje ajudar, vidas a salvar, a vidas a salvar, vidas a salvar. Há muitas vidas, há vidas a salvar, vidas a salvar, há vidas a salvar. Que a gente pare de olhar para o próprio umbigo. Que nós sejamos ativadas como Lídia foi. E imediatamente a gente corresponda com tudo que recebemos. Lídia tinha sua casa, condições de hospedar, e ela o fez sem titubear. Que o Senhor te encontre pronta a também corresponder ao chamado do Senhor sem titubear. Não entre na roda do hamster. Não se deixe envolver pelas mentiras de Satanás. Às vezes a gente pensa, gente, que Satanás vai pegar a gente, vai arrastar a gente para a perdição, para a balada, para a prostituição. Não, às vezes ele trabalha mais sutilmente. Ele te mantém dentro da igreja pensando que é crente, totalmente voltada para você mesmo, vivendo uma vida altamente egoísta e autocentrada. O cristianismo, inevitavelmente, se for vivido, ele vai derramar na vida de alguém alguma coisa de bom. Que a gente seja testemunho de Cristo onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Que sejamos excelentes naquilo que a gente faz, para que as pessoas vejam a excelência de Cristo em nós. Que a gente seja verdadeira, que a gente não empreste a nossa boca a Satanás. Que a gente trate todas as pessoas que passarem no nosso caminho
com a mesma dignidade que Jesus tratou a todos. A todos. Ele foi, inclusive, questionado. Mas come com pecadores? É amigo de pecadores? Ele deixou claro. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. E nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para ser instrumento de Deus, para que outras mulheres, outros jovens, outras pessoas conheçam esse amor através do testemunho que carregamos e através dos dons que recebemos. Feche os seus olhos. Eu quero que você traga a sua memória. Quando Jesus entrou na sua vida, como é que foi aquele dia? Você tinha uma mente e recebeu outra. Você tinha um coração e recebeu outro. Mas aí, o tempo passou e você foi esfriando, como a igreja de Éfeso. Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu me lembro quando me converti, eu estava em todos os evangelismos. Eu ia no cemitério pregar, eu tinha 14 anos de idade. Dia de finados, eu estava lá no cemitério pregando. Eu ia nos cultos da praça. Eu entregava folhetos e falava de Jesus para as pessoas. Eu testemunhava Jesus no colégio que eu estudava. Mas depois, a gente começa a se amoldar novamente, vagarosamente. Porque o diabo é paciente. Se ele tem alguma virtude, é essa. Ele trabalha no tempo para você não perceber. E aí você vai tomando outras direções, tendo outras prioridades, pensando que já fez muito, ou terceirizando. Ah, isso é para intercessão. Isso aí é para a turma do evangelismo. Ah, essa aí é ação social, não é minha parte. A sua parte é refletir Jesus, seja da maneira que precisar. Orando, doando, acolhendo, sustentando, servindo. Volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Lá no começo você confiava em Jesus. Agora você confia no seu próprio braço. Você reconhecia que sem ele você não podia fazer nada. Mas às vezes você passa o dia inteiro, um dia inteirinho, sem nem trocar uma palavra com o Senhor. Como ele é seu Senhor? O que você está negligenciando? O que era sua responsabilidade, mas você não está fazendo? O seu encargo, o seu santo encargo. Tem pessoas que passaram pela sua vida e nunca ouviram falar de Jesus. Tem gente que trabalha com você, mas não sabe que você é cristã. Por quê? Os filhos das trevas não são tímidos. São ousados. Eles impõem o que eles querem. Eles esfregam na nossa cara a sua fé ou a sua incredulidade. Mas a gente quer evitar o desconforto. Não é da nossa alçada convencer as pessoas. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é a obra do Espírito. Mas nós precisamos de tomar a nossa posição de anunciar por palavras e obras. Por palavras
e obras. Porque a fé sem obras é morta. Nós não somos salvas pela fé. Somos salvas pela graça, mediante. Nós não somos salvas pelas obras. Somos salvas pela graça, mediante a fé. Mas somos salvas para a prática das boas obras que foram preparadas para nós de antemão. E boas obras, gente, não é só dar esmola, não. Boas obras é ser resposta onde há necessidade. Ser alívio, ser esperança, ser sustento financeiro, ser abraço, ser ouvidos, ser babá. Que em nome de Jesus, o caráter de Cristo, de fato, se apodere de nós. Porque Ele não poupou nada. Ele não poupou nada. Nem o luto de João Batista ele viveu. Porque quando ele se retirou para chorar a morte de João Batista, a multidão estava esperando ele do outro lado. E ele não retrocedeu. Curou todo mundo. Ah, gente, como nós precisamos. Eu também preciso. Eu tenho andado tão cansada. Por alguns problemas hormonais. Então, às vezes, assim que acaba o culto, eu saio. Mas eu tenho pedido graça ao Senhor. Porque eu sei que nós não precisamos de foto, mas Ele se alegra na comunhão. E no abraço. E no testemunho compartilhado. É simples. Mas a gente tem que tirar os olhos de nós mesmos. E pôr os olhos na outra, no outro, no filho. Às vezes seu filho está pedindo socorro dentro de casa. E você não percebe. Põe um tablet na mão dele para ter sossego. Não negligencie seu filho. Você é a primeira responsável por apresentar Jesus Cristo aos seus filhos. A vida dos meus filhos, Deus não vai cobrar dos pastores de adolescentes. Deus vai cobrar de mim e do pai deles. O que está à sua mão para fazer, faça. Que comece dentro da sua casa e transborde por onde você passar. Lídia transbordou. Que a gente transborde também. A primeira convertida da Europa. Que legado. Quantos avivamentos aconteceram na Europa? Outras Lídias precisam se levantar lá. E aqui. E no Brasil. E por toda a terra. Em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor pela tua vida. Senhor, nós não queremos ser contados com aqueles que te têm nos lábios, mas o coração está longe do Senhor. Nós queremos ser totalmente do Senhor. Nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nosso dinheiro, tudo que possuímos, que te sirva. Que te sirva. Que o Senhor seja Senhor sobre tudo. Sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre o nosso trabalho, sobre as famílias que nós trabalhamos para elas, sobre as pessoas que a gente encontra no transporte, na escola, na igreja. Que de fato, Senhor, nós sejamos sal e luz, fazendo a diferença onde há escuridão. Obrigada, porque o Senhor fala, e o Senhor tem falado e nos atraído e nos despertado. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor. Nós não queremos ser meras ouvintes, mas queremos ser aquelas que escutam e obedecem. Que o Senhor produza frutos através dessa palavra nos nossos corações. E eu me incluo. No meu também, Senhor. Que essa palavra produza frutos em nós.
e que glorifique o teu nome por onde a gente passar. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridas.